Bom dia, hoje é o 8º dia do nosso propósito de 40 dias de fé e milagres. O capítulo de hoje fala sobre aquilo que mata a nossa fé. Existem 3 coisas que matam a nossa fé. A primeira delas são as vozes estranhas. Aquelas pessoas que sempre estão ali por perto dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, você não consegue, isso é impossível. Você tem que fechar os seus ouvidos para as vozes estranhas. O segundo são as vozes internas. Muitas vezes, quando você começa a perceber uma crise, uma situação, algo muito difícil, você começa a dizer: meu Deus, será que eu vou conseguir? Acho que isso não vai dar certo. Como que eu vou fazer para resolver? Como que eu vou sair disso? Você tem que anular essas vozes internas. E a terceira coisa que mata a nossa fé são as circunstâncias. Se você começar a olhar para as circunstâncias nem sempre apontam para o melhor. As circunstâncias nem sempre é um cenário mostrando vitória, conquista, alegria, paz. Então você precisa fechar os seus olhos para as circunstâncias. A fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você ainda não viu. Mantenha a sua fé firme. Eu tenho certeza que nesses 40 dias um milagre vai acontecer na sua vida. Deus te abençoe muito. 8º dia. O que mata a nossa fé? É o seu direito neutralizar tudo o que seja contrário à sua fé. Versículo do dia. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 11. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Era também irmão de Marta e Maria. Ele adoeceu gravemente e as suas irmãs mandaram chamar Jesus, porque criam que ele poderia fazer algo. Porém, o Senhor demorou muito para atender ao chamado de 2 irmãs, e quando chegou, deparou-se com a morte do seu amigo. Mas sabia que Jesus conhecia a gravidade do problema. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. João 11, 11, 13. Existem circunstâncias e situações que matam a nossa fé. Jesus disse claramente que Lázaro havia morrido e considerou ser muito bom que os discípulos não estivessem lá, porque isso roubaria e mataria a fé deles. Porém, os convidou para irem juntos despertá-lo, presenciando o grande milagre que estava prestes a acontecer. Porém, existem situações que são propícias para abalar a nossa fé. Primeiro, quando damos valor às vozes do mundo. Diariamente, somos bombardeados por notícias ruins e por pessoas que roubam a nossa fé. Não permita que nada entre em seus ouvidos para abalá-lo espiritualmente. Toda palavra lançada na sua vida ou é uma seta do inferno ou uma profecia vinda dos céus, e é seu direito neutralizar tudo que seja contrário à sua fé. João 17, 15 ao 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Outra situação que elimina a fé de qualquer pessoa é a raiz da amargura. Pessoas que carregam esse tipo de sentimento sentem prazer em disseminar sentimentos ruins. Proteja a sua fé e o seu coração. Tenha discernimento para bloquear aquilo que não acrescentará em você. Palavras ruins matam a nossa fé. O próprio Senhor sentiu-se feliz por saber que seus discípulos não tinham vivido aquele clima ruim da morte de Lázaro e nem ouvido seus respectivos falatórios. Pessoas com coração enfermo são como agentes trabalhando para matar a nossa fé e destruir tudo aquilo que temos lutado para edificar. Toda palavra que não vem da parte do Senhor deve ser rejeitada. Segundo, palavras que nós mesmos falamos. A Bíblia diz que da nossa boca saem palavras que geram vida ou morte. A morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. As palavras são como sementes, e quando semeadas terão que cedo ou tarde germinar. Veja estes exemplos. Isso não dá certo. Não tenho dinheiro para nada. Sou um inútil. Ninguém gosta de mim. Não admita, nem de brincadeira, palavras ruins lançadas sobre a sua vida e a sua casa. A sua boca deverá ser uma fonte de onde só brotará vida. Deus te deu autoridade para liberar palavras de bênçãos, palavras proféticas que irão se cumprir. Aproveite esta oportunidade e semeie palavras de riqueza e abundância. Terceiro, permitir que as situações difíceis encham o seu coração. Você é fruto do que ouve, fala e vê. Quando permitimos que situações difíceis tomem conta do nosso coração, estagnamos na fase do quase. Quase aconteceu, quase comprei, quase realizei, ou seja, nunca enxergamos a concretização da promessa. A maior estupidez de uma pessoa pessimista é lançar sobre si e muitas vezes sobre as pessoas que ama decretos de morte e de fracasso. Eles precisam afirmar a sua falta de fé e ainda, se possível, declarar algo negativo sobre os que os cercam. Portanto, não jogue palavras ao vento, mas lance decretos de vitória sobre você, sobre a sua casa e sobre o reino de Deus. Vejamos um exemplo de pessimismo da Bíblia, o de Tomé, ao saber da morte de Lázaro. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos, nós também, para morrermos com ele? João 11,16. Mas quando Jesus chegou aos seus discípulos para encontrar Lázaro, declarou que veio para ressuscitá-lo. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Ainda que aquilo que você tanto espera já tenha morrido, se crer, viverá. Visualize o milagre e não o fracasso e a tragédia. Pela fé, lance palavras de bênçãos e de novos começos.